Juízes capítulo de 3, versículo 31. Quem jejuou essa semana aqui, irmãos? Quem jejuou essa semana? Jejuar. Seja verdadeiro. Essa semana vamos. Amanhã é sexta-feira, né? Sexta-feira. No domingo. Domingo a gente vai estar jejuando domingo, amém? Deus vai estar operando. Vou fazer a mesma oração para a cura, domingo. Os irmãos me lembram, amém? Pastor só orou para a cura, vou lembrar. Juízes 3, 31. Quem encontrou diz amém. Quem está sentindo calor aí, irmãos? Só eu? Levanta a mão assim, quem está sentindo calor? Não vai esquentar, viu? Quando Deus derramar um unção aqui, você vai ver o que é calor, irmão. Juízes 3, 31. Quem encontrou diz amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600. Cadê a igreja? Está comigo? Vamos ler de novo. Versículo 31. Toda a igreja. Depois dele foi Sangar. Foi quem? Sangar. Filho de quem? De Anate. Diga, filho de Anate. Que feriu quantos homens? 600. Quantos homens? 600 homens dos filisteus. Com o quê? Que arma que ele usou? Com uma aguilhada de boi. E também ele libertou a Israel. Amém, irmãos? Tome seu assento, glorificando o nome santo do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, fala o nome aí de algum juiz que você conhece. Igreja, o nome de algum juiz que você conhece, da Bíblia. Quem? Otinel? Tiniel, o primeiro juiz, hein? Acertou. Tem mais algum outro juiz que vocês conhecem? Da Bíblia? Cadê os conhecedores aqui, os estudiosos da Bíblia? Eduardo, algum juiz? Débora? E aí, Fabrício, algum juiz? Não, mas só Débora não dá, não, tem que ter mais. Tem mais de 10 juízes na Bíblia, mano. Mais de 10. Irmão, juiz da Bíblia. Nada, irmão. Pastor, algum juiz da Bíblia? Falei o nome de um juiz da Bíblia. Sansão. O juiz mais conhecido é Sansão de Gideão. Amém? Irmãos, nós estamos aqui ministrando sobre um juiz, o terceiro juiz de Israel, chamado Sangar. E é um desafio muito grande pregar sobre Sangar, porque só sabe quantos versículos tem na Bíblia que fala de Sangar? 2 versículos da Bíblia só que fala dele. E não tem mais nada sobre ele. Então é um desafio muito grande. Mas eu convido você a, no texto que nós acabamos de ler, colher todas as informações que vão nos ensinar lições para que nós venhamos aplicar essa noite. Então, Sangar é o terceiro juiz que Deus levantou sobre Israel. Nós sabemos que o livro de Juízes é um livro aonde o povo de Deus é o que mais oscila dentro da Bíblia. O que é oscilar, pastor? Eles vão de adoração a idolatria. Eles adoram, depois eles não adoram. Eles buscam a Deus, depois estão pecando. Então o livro de Juízes é um livro repleto de oscilações no povo de Deus. Está parecendo o povo de hoje. O povo adora de dia e à noite peca. Clama a Deus, misericórdia, mas à noite está fazendo tudo que dá na telha, achando que pode todas as coisas. Senhor, mostra todas as coisas aqui que me fortalecem. Está tudo pecado. Está tudo no pecado, está tudo fazendo errado, está achando que Deus está aplaudindo, não está. Sangar, ele vai aparecer depois de Eude, aquele juiz que impunha a espada sobre a barriga de Eglon. Eu já expliquei, já preguei sobre ele. Mas quando Eude, quase depois você até pesquisa aí, se houve depois de Eude
algum juiz que ficou mais tempo de paz do que Eude? Eu acho que não tem, mas vem na Bíblia. Vê na sua pesquisa aí se tem. Porque Eude, ele vai manter o tempo de paz de 80 anos. Está aqui na Bíblia, versículo 30. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou quantos anos? 80 anos. Foi o juiz que mais trouxe paz para o povo de Deus. Foi o segundo juiz de Israel. Eu já preguei sobre ele aqui. E a Bíblia vai dizer para nós uma informação importante. Vamos analisar texto, versículo por versículo. Depois dele quem? Quem que eu falei que trouxe 80 anos de paz? Depois de quem? Depois de Eude. Depois do segundo juiz veio quem? Foi Sangar. Então Sangar, ele se levanta, ele se apresenta depois de Eude. Lembra dos irmãos que eu falei aqui? Que quando Deus, quem que levantou os juízes? Quem que levantava os juízes? Eram os homens? Quem que era? O próprio Deus. O próprio Deus levantava os juízes. Eu quero falar aqui para você uma introdução rápida, porque eu acho que os irmãos esqueceram já. Como que nasceu o juiz, como que começou o juiz. Lembra de Josué? Josué morreu. Josué deixou o sucessor? Não. Josué não deixou o sucessor. Josué morre, passa toda aquela geração que conheceu a Deus, morre aquela geração e o povo não se lembrava mais de Deus. Quando o povo não se lembrava mais de Deus, Deus levantou, a Bíblia diz, Deus suscitou juízes. O que é suscitar? Levantar, erguer. Então Deus levantou o juiz. E a Bíblia diz que Deus era com o juiz. E quem que levantava o juiz? Quem que erguia o juiz? Quem que fazia o juiz aparecer? Então quem escolhia o juiz era Deus. Deus escolhia o juiz, Deus levantava o juiz e Deus era com aquele juiz. E quando o juiz se levantava, o povo estava no pecado, o povo estava na idolatria, o povo estava fazendo tudo errado. Só que aí o povo clamava a Deus de noite, pedindo misericórdia. E Deus, como a Bíblia diz que Ele é rico em misericórdia, Ele levantava o juiz. E quando o juiz se levantava, o povo se voltava para o Senhor. O povo se voltava em adoração a Deus. O povo se voltava no trilho, no caminho do Senhor. Então, Deus vai levantando o juiz. O juiz morre, o povo peca. O povo pede misericórdia, Deus levanta o juiz. Amém até aqui? Todo mundo entendeu? Como que surgiu o juiz? A partir da desobediência do povo depois da morte de Josué. Amém? Até aqui? Então posso prosseguir. Então o juiz ele levantava assim. Quem escolheu o juiz? Só para você não esquecer. O terceiro juiz é Sangar. Sangar não era um juiz conhecido. Sangar não era profeta. Sangar não era um homem nobre. Sangar não era rei. Sangar não era príncipe. Sangar era alguém do campo, alguém simples, alguém humilde, mas alguém que tinha uma determinação e uma disposição para a obra do Senhor. E sabe quem era Sangar? O significado do nome Sangar, o seu nome significa, depois você anote aí, forasteiro ou estrangeiro. Então Sangar, o seu significado em hebraico é forasteiro ou estrangeiro. Então Sangar, alguns estudiosos afirmam que ele não era da tribo do povo de Deus, ele era alguém de fora. Só que Deus chama os de fora para confundir os de dentro. Quando algum de dentro não quer trabalhar, Deus vai chamar de quem? Deus vai chamar onde? Deus vai chamar lá fora. Os de dentro não quer fazer, os de dentro não quer trabalhar, Deus vai chamar alguém lá fora, capacita, coloca à disposição, coloca motivação, e a pessoa vem para a casa do Senhor e é mudado, transformado, e começa a transformar outras pessoas. Então Sangar não era famoso, mas Deus escolhe os improváveis. Deus escolheu você no meio de uma multidão. Primeira coisa que eu entendo: Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe aqueles que ninguém escolhe. Deus decide usar você para uma grande obra na presença dele. Amém? O que Deus escolhe, pastor? Tem que ter aparência? Vai ter uma saudação aqui que falou de aparência. Deus escolhe pela aparência? Pela altura? Pela inteligência? Não, irmão. Deus escolhe pela disposição do coração. Quando Deus, todas as vezes que Deus chama algum discípulo, aquele discípulo estava à toa, não estava fazendo nada, Deus só chama quem
trabalho. Deus só chama alguém, aquele que está ocupado, aquele que tem disposição, aquele que tem coragem. Quem trabalha tem coragem? Tem, você tem que levantar todo dia. Deus vai ter que preguiçoso? Deus vai chamar quem tem preguiça para fazer a obra? Não, irmão, Deus vai chamar aquele que acorda cedo, aquele que tem disposição, aquele que se levanta quando Deus chama. Então, primeira coisa que Sangar me ensina: Deus chama aquele que tem disposição e aquele que está trabalhando. Pastor, como eu sei que Sangar era um homem que trabalhava? Olha o que o texto diz, versículo 31. Depois dele foi Sangar, filho de Anash, que feriu 600 homens dos filisteus com o quê? Com aguilhada de boi. O que é aguilhada de boi? Alguém já ouviu falar? Alguém sabe o que é aguilhada de boi? Quem é aqui do campo? Quem é da roça? Não sabe? É, irmão Valdo, aguilhada de boi. O senhor gosta de uma roça assim? O que é? Igualzinho de ferrão. Esse aí vai, mano. Só acertou. Ninguém sabe que é aguilhada de boi. Ninguém é da roça aqui, não? Ninguém? Não. O Valdo falou o quê? Que é tipo, como se fosse um ferrão. Aquilo eu conheço, agora aguilhada não. Mano do céu. Aguilhada de boi. Depois eu vou explicar o que é aguilhada de boi. Então, essa informação nos dá a entender, nos informa qual que era o tipo de trabalho de Sangar. Sangar trabalhava no campo. Provavelmente ele era um lavrador, alguém simples e humilde. Então Deus chama pessoas determinadas, pessoas que trabalham e pessoas que têm disposição. Anotou isso aí? Deus sempre vai chamar alguém determinado, alguém disposto e alguém que trabalha e tem disposição para a obra do Senhor. Amém? Então vocês têm que estar aptos para receber o chamado de Deus. O que Deus viu em Sangar que ele não viu em outra pessoa? Deus poderia chamar alguém dentro do povo dele, no meio do povo dele? Poderia, sim ou não? Poderia ou não poderia? Deus poderia chamar qualquer um no meio do povo dele, só que Deus escolheu de fora. Por quê? Porque às vezes o de dentro não quer fazer, mas Deus vai chamar o de fora para fazer a vontade dele. E uma coisa eu entendo: se eu não faço a obra do Senhor, a obra de Deus vai ficar parada? Se não tivesse aqui um pastor aqui, Deus não ia mandar outro pastor? Pastor, eu não quero cantar, eu quero sair do grupo de louvor. Deus vai colocar outra pessoa naquele grupo. Pastor, eu não quero liderar esse grupo mais. Pode ter certeza que Deus vai levantar outro líder. Se você não tem disposição, se você não quer fazer, Deus levanta outro capacitado para fazer. Mas a obra de Deus não vai ficar parada, porque a obra de Deus não depende de nós, depende dele. Amém? Guardou isso aí? Vamos lá. Aguilhada de boi. Marque aí, aguilhada de boi. Anote, aguilhada de boi. O que é aguilhada de boi? É uma vara de madeira, cerca de 2,5 metros. Era grande, não? 2,5 metros. É grande ou não é? 2,5 metros. E na ponta dela, a ponta dela era de ferro. E na ponta de ferro, ela tinha uma lâmina bem afiada. Pastor, o que se via essa aguilhada de boi no campo? Ela servia para conduzir os bois. Ela servia para conduzir o boi. A função dela é guiar. A aguilhada de boi serve para que igreja? Para guiar. Guiar quem? O boi. E outra coisa, na ponta dela tem um ferrão, que é chamado aguilhão. Aí chegou no ponto que a irmã conhece, né, o aguilhão. Aguilhão é um ferrão que tem na ponta da aguilhada de boi. Guardou isso aí? A aguilhada de boi é uma madeira grande, 2,5 metros, aguilhada, mas na ponta tem um aguilhão afiado que é para conduzir e guiar o boi. Amém, irmãos? Então essa ferramenta era para ser uma ferramenta utilizada na guerra. Na guerra utilizava a aguilhada de boi? Não, irmão. O que usa na guerra? Vamos lá, interagir com a igreja. O que usa na guerra? Espada, escudo, arco e flecha. O que mais? Lança, broquel, que é um escudo menorzinho. O irmão falou, arco e flecha. Tudo isso usa na guerra, amém? Mas nunca é usado a aguilhada de boi. Por que não é usada a aguilhada de boi para a guerra? Porque ela não foi feita para isso. Toda ferramenta ela foi feita para um propósito, para uma direção. Mas olha que interessante o que Deus nos ensina hoje. A aguilhada de boi não foi feita para isso, mas Deus usa aquilo que não é usado para transformar na ferramenta que Ele vai usar. Olha que interessante. A ferramenta que não era para usar, para ser usada naquilo, Deus vai usar para
ferramenta para libertar o povo dele. Sabe o que significa? Deus usa aquele que não é para ser que é. É, irmão. Deus usa aquele que não é para ser alguém que vai ser. Deus tirou você lá da sua família, não era para você estar aqui. Não era para ser você, mas Deus te tirou, Deus te escolheu. Nós somos a guilhada de boi, irmãos. O que é a guilhada de boi? Nós não era para ser usado para aquele propósito, mas Deus pegou você, que não era para ser nada, e colocou na presença dele para ser tudo. Deus é Deus. Então Deus usa as ferramentas improváveis para se fazer uma ferramenta usada para a obra dele. Isso é forte demais, irmãos. Olha que interessante. Às vezes o simples se torna poderoso na mão de Deus. Vou falar de novo para você entender. Às vezes o simples se torna algo poderoso na mão de Deus. Quando Moisés estava trabalhando lá, o que ele tinha na mão? Deus perguntou: Moisés, o que você tem na mão? Ele respondeu o quê? O cajado era para usar na guerra? O cajado era para usar aonde? Qual que era a profissão de Moisés? Pastor de quê? Então Deus sempre vai usar o que você já tem na sua mão. Vou falar de novo. Deus sempre vai usar aquilo que você tem na sua mão para ser ferramenta que Ele vai usar em nome de Jesus. Moisés, você sabe usar o quê? Eu sei usar o cajado. É o cajado que eu vou usar. Sangar, o que você tem na mão? Só tem uma guilhada de boi. Eu vou usar essa guilhada de boi para libertar o meu povo. Davi, quando ele foi enfrentar o gigante Golias, que ferramenta que ele usou? O que ele tinha? Ele tinha uma funda, não tinha? Colocaram umas armas nele, colocou escudo, colocou a roupa de Saul, colocou nele. Ele conseguiu andar? Ele conseguiu ir para a guerra com essa arma? Sabe por quê? Pergunte por quê? Porque a arma não era dele. Você não pode enfrentar. Escute, você não pode enfrentar o mundo, as situações, a adversidade com ferramenta que não é sua, porque você não domina aquela ferramenta. Deus vai usar, Deus vai colocar na tua mão a ferramenta que você sabe usar para fazer a vontade dele. Davi não sabia usar espada e arma naquele tempo. Depois ele se torna um guerreiro, ele vai ser um guerreiro habilidoso, mas Davi, ele só tinha uma funda. E não foi a ferramenta que Deus usou para usar para derrubar Golias. Deus usou, não era aquilo que ele tinha na mão. Deus não usou aquilo que ele sabia dominar, sim ou não, igreja? Uma coisa que eu vou perguntar para a igreja: o que você tem na mão? O que você pode usar em prol do reino de Deus? Vou dar um exemplo aqui. Pastor, só tem uma linha na mão, um palitinho, um negocinho que eu faço crochê. É isso que Deus vai usar para alcançar as pessoas. Só sei fazer isso aqui, pastor. Esse dia para trás eu perguntei para minha mãe: mas o que você sabe fazer? Meu filho, eu só sei costurar. Eu só sei costurar, só sei sentar numa máquina e costurar. Então é a costura que a senhora vai costurar, a roupa que a senhora vai fazer, é o ambiente que a senhora vai estar, que Deus vai usar para fazer a obra do Senhor acontecer. A senhora sabe fazer. Mas é simples. Aos olhos humanos é simples, mas o simples na mão de Deus se torna algo poderoso. Lembra de Moisés? Ele tinha um cajado. Deus fazia os sinais através do cajado. Davi só tinha uma funda. Deus usou a funda para derrotar um gigante chamado Golias, que dominava o povo. Pastor Gideão, só 300 homens. Ele só tinha uma tocha na mão e uns vasos. Mas Deus deu estratégia. Com a tocha na mão e os vasos, ele matou milhões só com 300 homens. Porque foi aquele que ele tinha na mão e aquele que Deus usou. Então, às vezes, humanamente, parece impossível o que você tem na mão, o recurso que você tem na mão, para Deus fazer alguma coisa. Mas esse impossível é aí que Deus vai fazer, porque é no impossível que Deus vai agir. Por quê, pastor? Porque é no impossível que Ele vai demonstrar para você que Ele é Deus. Deus age no impossível. O livro de Lucas vai dizer assim: há algo que seja impossível para Deus? Igreja, há algo que seja impossível para Deus fazer? Então eu já falei, Moisés tinha um cajado, Davi tinha uma funda, Gideão tinha uma tocha. Vamos lá, vamos entender aqui. Sangar feriu quantos homens? Quantos homens Sangar feriu? Irmãos, olha aqui para mim. Vamos lá. A Bíblia diz como que Sangar feriu 600 homens. Sangar tinha um preparo físico. Sangar tinha uma força sobre-humana. Sangar fez treinamento.
Ele era um soldado experiente? Não, o homem era do campo. Como sabia empunhar uma espada, uma flecha. Mas como que esse homem inexperiente, um homem sozinho, conseguiu matar 600? Como? Não fica uma pergunta na sua cabeça: como que um homem só conseguiu matar 600? Não é impossível aos olhos humanos isso acontecer, sim ou não? Mas vamos lembrar agora de Sansão, foi outro juiz. Mas vamos dar uma. Sabe quantos homens Sansão matou com uma queixada de jumento? Alguém lembra quantos homens que Sansão matou só uma queixada de jumento? Vocês não lembram não? 1000. 1000 homens numa queixada de jumento. O homem era top ou não era? Pastor, como que esse homem, esse homem era um Superman, o Clark Kent, o homem, como que esse homem conseguiu fazer isso? A Bíblia diz que o Espírito de Deus possuiu Sansão naquele momento. Então a força que Sansão tinha era dele? A força que Sansão tinha era de quem? Era do Espírito de Deus. Pastor, aqui não é falado que o Espírito entrou ou possuiu Sangar. É falado aqui, mas eu posso entender uma coisa: que se um homem sozinho matou 600, foi a presença de Deus que foi manifestada através dele. O Espírito de Deus entrou nele e ele conseguiu ferir 600 homens com uma guilhada de boi. Uma ferramenta que nem era para isso. Mas lembra de uma coisa. Agora eu quero fazer uma pergunta para a igreja: o poder está na ferramenta? O poder está em quem? O poder está em Deus, está em quem usa a ferramenta. Se aquela pessoa tem propósito de Deus, ela será poderosa na mão do Senhor sobre a tua vida. Pastor, se outra pessoa tocasse no cajado de Moisés, porque cajado ia ter poder nele? Porque o poder está na ferramenta. O poder está em quem conduz e quem usa a ferramenta de Deus. Vamos lá. A Bíblia tem poder? Quero fazer isso aqui bem agora, não está nem aqui no esboço. A Bíblia tem poder? Sim ou não? Tem poder ou não tem? Se for alguma pessoa normal, um ateu, um ímpio, ler a Bíblia, ela vai fazer alguma coisa? Ela vai curar alguém? Ela vai libertar alguém? Ela vai salvar alguém? Mas se for alguém cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, pregar a palavra de Deus, tem cura? Tem poder? Tem salvação? Tem renovo na casa? Tem glória de Deus? Então o poder não está no instrumento, o poder está em quem leva o instrumento. Se aquela pessoa é cheia do Espírito Santo, sabe, tem propósito com Deus. O poder não está na ferramenta, o poder está em quem leva a ferramenta do Senhor. Amém? Vamos trazer uma pausa aqui, vamos para outro versículo. Quantos versículos eu falei que fala de Sangar? 2. Quantos? 2. Eu falei só um, não foi? Vamos para o segundo agora? O segundo versículo também está em Juízes. Juízes 6,14. Vamos ler? Só passa um pouquinho para frente. Juízes 6,14. Quem encontrou diz amém. Olha o que diz a palavra do Senhor. Depois eu vou falar sobre Sangar, que é outro versículo. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Quem falou isso aqui para Gideão? O que Deus falou para Gideão? Gideão, vai nessa tua força. Às vezes, irmão, sabe quando que Deus vai mudar a sua situação? Quando você não se conformar mais com ela. Enquanto você estiver conformado com a sua situação, ela não vai mudar. Mas a partir do momento que você não se conforma mais com a sua situação, Deus vai começar a mover as águas ao seu favor. Porque quando a gente está acomodado, Deus vai fazer alguma coisa? Deus falou assim: Gideão, vai nessa tua força. Quer dizer, na sua cabeça, Gideão não aceitava mais a opressão dos midianitas. Ele não aceitava mais a opressão do mal. Ele revoltou contra o mal. Quando ele se revolta, ele começa a fazer algo totalmente diferente. E Deus aparece para ele. Deus fala: Gideão, continua na tua força, porque eu vou te usar para livrar o povo de Deus nas tuas mãos. Você será a ferramenta que eu vou usar. Então Deus trabalha com propósito. Anote isso aí na sua anotação. Deus trabalha com propósito. Glória a Deus. Anotou aí? Deus trabalha com
segundo versículo fala de Sangar. Juízes 5, versículo 6. Só tem esses dois versículos que falam de Sangar, você não vai encontrar mais outro. Olha o que diz a palavra do Senhor. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrer, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Preste atenção aqui para mim. Quando Sangar começa a subir, eu acredito, pela leitura que eu fiz, conjecturando aqui, Sangar não tem muito tempo. Já viu aquele governo que é rápido demais? Sangar, provavelmente, alguns estudiosos apontam que Sangar provavelmente foi juiz por apenas um ano. Por apenas quanto tempo? Um ano tem como você governar bem uma cidade? Não. Quanto tempo Eude governou? Quanto tempo o povo teve paz? 80 anos. Se foi 80 anos, quanto tempo Eude governou? Quanto tempo? 80 anos, mano. Só fazer o cálculo. 80 anos dá para mudar muita coisa, sim ou não? 80 anos, Eude pega o povo totalmente corrompido, desviado, idólatra, e começa a colocar o povo no trilho, começa a colocar o povo na presença de Deus, amém, irmãos? Só que Sangar assume. Quando Sangar assume, ou entra outro governante, as coisas começam a mudar, as pessoas começam a mudar de atitude. E aí, o texto que nós acabamos de ler é um texto de Cântico de Débora. É Débora que está escrevendo isso aqui, é um cântico. E no cântico dela, ela coloca os dias de Sangar, como foi o tempo de Sangar. Então nós temos uma informação, que só tem 2 versículos que falam de Sangar, extraindo aqui algumas informações. Nos dias de Sangar, filho de Anate, então é o mesmo Sangar que nós estamos falando, que foi o terceiro juiz. Nos dias de Jael, cessaram os caminhos de percorrer. Quer dizer, os inimigos do povo de Deus, que eram os filisteus, eles estavam se agrupando e não deixavam o povo sair. Imagina você acordar amedrontado. Imagina você ter que percorrer uma cidade para outra e não saber se você vai voltar vivo. Porque as cidades, aqui está falando que o caminho, as veredas iam por caminhos torcidos, ou seja, estava sendo perigoso andar nas ruas principais para chegar em Jerusalém. Olha que interessante. Vamos lá, vamos aqui uma teoria que eu tive aqui na minha cabeça. Quando você está com medo, você pega a rua principal ou você pega ruas de acessos que vão por outros caminhos, mas não tem muito movimento de pessoas. Você vai na principal? Por que você vai na principal? Vamos lá, cadê a igreja? Por que você vai na rua principal? Tem mais movimento? Não, se for aqui vai ser assaltado. Se eu for aqui, as pessoas vão olhar se aconteceu alguma coisa. É verdade, não é? Tem como eu pedir socorro e alguém me socorrer. É assim, não é, mais ou menos? Mas se eu for por ruas que tem outros caminhos, não tem muita gente, não tem muito movimento. É lá que é o perigoso, é assim ou não é? Só que era o contrário. Era a principal que era o perigoso. Porque as ruas principais já estavam movimentadas pelos filisteus. E os filisteus, quando você ia para as avenidas principais, para as ruas principais, você era assaltado. Imagina você ter que acordar, eu vou ter que trabalhar, vou ter que pegar aquele caminho. Será que eu vou conseguir chegar vivo? Será que eu não vou ser assaltado? Então, irmão, um ambiente, preste atenção, comece a imaginar você nesse lugar aqui. Você acordar todo dia com medo, você acordar todo dia sabendo que aquela rua, aquele caminho que você vai pegar é um caminho perigoso. E saber se você tem algum bem material, você pode ser roubado. Então aquele povo vivia um inferno na terra. Desculpa a expressão, mas aquele povo vivia uma insegurança. Era uma falta de paz. Por que veio isso? Por que aconteceu isso? Pastor, o povo se converteu. Mas sabia que quando você está no pecado e você vai para o caminho do Senhor, você se arrepende. Pastor, eu arrependi, eu não vou praticar mais. Existem os frutos da desobediência ainda. Você sabia disso? Que ainda vem alguns frutos, vem algumas coisas que você ainda vai carregar. Vou dar um exemplo para você dentro da Bíblia. Eu gosto da Bíblia porque ela dá exemplo. A Bíblia ela vai explicando a própria Bíblia. Quem lembra aqui de Moisés, quando ele mata aquele homem? O que Moisés tem que fazer?
tem que fugir, irmão. Não foi o preço do pecado que ele fez? Ele não matou aquele homem? Aquele egípcio? Ele matou um soldado egípcio e fazer o quê? Ter que fugir. E se ele não corresse para o deserto, se ele não fosse para o deserto, o que ia acontecer com ele? Ele ia ser morto. Vamos lá, outro exemplo da Bíblia. Davi. Quando Davi arquitetou um plano, Davi arquitetou matar a mulher, o marido de Batseba, para ficar com ela, foi ou não foi? Todo mundo conhece a história. Ele se arrependeu, sim ou não? Ele orou, ele clamou a Deus, ele se arrependeu. Mas teve consequência ou não teve na vida dele? Mesmo você se arrependendo, ainda tem consequência do pecado. Aquele povo, Eude pegou aquele povo idólatra, pegou aquele povo no pecado. Aquele povo se converteu, 80 anos, ele se converteu, se arrependeu, mas ainda havia o fruto da desobediência. Então, eles não tinham paz. Sangar assume, Sangar mata 600 homens com a guilhada de bois, liberta Israel, porém as cidades ainda eram ruas perigosas, não tinha paz, não tinha segurança. Ainda existe o fruto do pecado da desobediência. Guarda esse aí. Jacó, só por último exemplo aqui, para exemplificar. Jacó, ele se arrependeu? Ele enganou seu irmão? Ele enganou o próprio pai? Sim ou não? Ele enganou o irmão dele? Ele enganou quem depois? O pai dele. Aí ele foge. A mãe dele arquiteta um plano, ele foge. Ele foge para onde? Para a casa do tio dele, chamado Labão. Chega lá, ele se apaixona por Raquel, não é isso? Olhou Raquel, apaixonou por amor. Pastor, quem não acredita em amor à primeira vista, lê que foi amor à primeira vista. Olhou, apaixonou na mulher. Você quer casar com essa mulher aí? Não, você tem que trabalhar 7 anos. Trabalhou 7 anos. Ele entregou a mulher que ele queria? Não, o próprio sogro dele enganou ele. Por que o sogro dele enganou ele? Porque ele fez isso também. Pastor, mas ele se arrependeu. Mas não tem o preço do pecado? Tem os frutos da desobediência. Vai chegar até você. O negócio, lembra do crédito, do cartão? Você comprou, depois vai chegar a fatura para você pagar, assim ou não? Vai chegar. A conta vai chegar, uma hora chega. E chegou na vida de todo mundo, amém? Só bem que eu falei só de homens grandes, hein? Não falei nem de nenhum profeta pequeno, de Moisés, Davi, Jacó, só os pilares, só os top. Para vocês entenderem que tem consequência no pecado. Amém? Então a Bíblia, ela vai trazer que o povo se arrepende, mas a cidade não tinha paz, não tinha segurança, não tinha alegria. Tem como ter alegria, irmão? Sempre que você vai para um lugar para não saber se você vai voltar vivo. Tem alegria? Tem como você ter alegria? Tem, igreja? Tem como você ter motivação? Tem como você ter disposição? Tem como? Você não sabe, é uma insegurança, é uma falta de paz. Mas uma coisa eu tenho para dizer para vocês: quando o povo estiver no caminho tortuoso, Deus vai levantar um Sangar com uma guilhada de boi para dar direção para o povo de Deus. Amém? Quando, irmãos? Lembra que nós somos a guilhada de boi. Já viu aquele boi que está indo no caminho errado? Sabe o boi que está indo no caminho errado, caminho torto, caminho largo e espaçoso? Estou falando algo para você entender. O caminho largo e espaçoso, o que Sangar vai usar? A guilhada de boi. Tem hora que Deus tem que despertar a gente. E o boi sente dor ou não sente quando a guilhada, quando o ferrão esperta ele? O boi fala assim: opa, estou indo para o caminho errado aqui. O boi só entende que ele está indo para o caminho errado quando ele é espetado pela guilhada de boi. Tem gente, irmão, que só vai consertar quando ele é ferido. Deus vai dando corda para você, mas quando você está indo para o caminho errado, Deus vai enfiar uma guilhada de boi em você, para mostrar que o caminho está errado. A guilhada de boi traz direção de Deus, traz correção de Deus. Então, quando Deus levantar um Sangar, quem vai ser o Sangar que Deus vai levantar aqui nessa noite? Deus vai dar direção para a tua casa, Deus vai dar direção para a tua vida. A guilhada de boi é para trazer direção de Deus. E a direção de Deus, Deus vai levantar um Sangar. E olha que interessante, um versículo aqui, Juízes 3, né, que nós estamos lendo. Vamos voltar nesse versículo de novo. Juízes 3 que tem. Vai dizer assim a palavra do Senhor: depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens.
dos filisteus com uma milhada de boi. E também ele, olha o último finalzinho que está escrito, e também ele libertou a Israel. Olha aqui, o que eu falei aqui para vocês, se vocês anotaram? Deus trabalha com o quê? Igreja, Deus trabalha com o quê? Com propósito. E o propósito de Deus sempre será a libertação. Todas as vezes que Deus levantava um juiz, todas as vezes que Deus levantava um profeta, Deus levantava o profeta, Deus levantava o juiz com uma função, com um propósito. Qual é? Já deu spoiler para você. Qual que era o propósito? Qual que era a função do profeta? Trazer libertação. Todas as vezes que Deus levantava você na tua casa, na tua família, Deus levantará você para trazer libertação para a tua casa e para a tua família, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode ler a Bíblia do começo ao fim. Deus sempre vai trabalhar em cima da libertação. Então esse versículo eu aprendo isso, que Deus ele tem um propósito de libertar o seu povo e a sua nação. Quem que dá força para nós? Igreja, quem que dá força? Quem que dá autoridade? Quem que dá os dons do Espírito Santo? Você cura em nome de quem? Qual que é o propósito da salvação? Tudo é dele. Tudo é dele. Tudo é para ele. São todas as coisas. Tudo que Deus vai fazer, dons do Espírito Santo, a força, o poder, a autoridade, o milagre, a cura, tudo vai ser em prol da libertação. Deus não te dá um dom à toa. Deus não cura ninguém à toa. Deus cura para libertar aquela pessoa. Não, pastor, Deus vai só me curar. Não, Deus vai libertar. O propósito de Deus é curar o teu corpo, mas Ele quer libertar a tua alma. O propósito de Deus sempre será a libertação. Quer uma prova na Bíblia? Vamos lá. Vamos analisar a vida de Jesus aqui, finalzinho. Qual foi a última ordem de Jesus? Deus deu uma missão para todos nós. Uma missão. Qual foi a última missão de Jesus? O que Jesus falou para os discípulos antes de ele subir para o céu? Ele deu uma missão. Qual foi a missão? Ide. O que mais? Aquele que crê e for batizado será? Aquele que não crer será? Agora uma pergunta, pastor, mas se você toda a missão que Jesus dá, Ele quer libertar. Tem como alguém ser salvo sem ser liberto? Tem como? Reconhece minha cabeça. Alguém ser salvo sem ser liberto? Existe? Tem possibilidade? Não tem. Para mim ser salvo, eu tenho que ser liberto. Porque Jesus veio para libertar nós do pecado. E quando nós somos libertos do pecado, nós temos salvação em Cristo Jesus. Então o propósito de Deus sempre será a libertação e a salvação. Guardou isso aí? A última missão: libertar e salvar. Olha que interessante. Quando Jesus estava ali, no último ato dele, ele estava crucificado. Até no último ato de Jesus, o que ele fez? Tinha dois homens, um do lado direito e do lado esquerdo. Eram ladrões e seriam também condenados. O que Jesus falou para um deles? Alguém lembra? Algum dos ladrões começou a falar com Jesus: é você aquele que o povo está falando? Que é o rei dos judeus? O que Jesus falou para aquele ladrão? Alguém lembra? Quais foram as últimas palavras de Jesus para aquele homem? Quem é que guardou o que Jesus falou? Vocês lembram, igreja? Eu estou vendo meus irmãos pensando aí, meu irmão Walter pensando ali também. Irmão Fábio, o que Jesus falou para aquele homem? Para aquele ladrão que ia ser morto ali. Jesus estava no meio, tinha um ladrão do lado direito e do lado esquerdo. Teve um que duvidou, mas teve outro que falou: ele não tem pecado nenhum. Aí ele olhou para Jesus e falou o que para ele? E Jesus olhou para ele e falou outra coisa para ele. Ninguém sabe, ninguém lembra desse diálogo que foi tão importante, o último ato de Jesus antes da sua morte. Jesus olhou para aquele ladrão e disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque ele olhou para Jesus, ele creu em Jesus e falou assim: me salva, me
Eu sei que você pode me salvar e me libertar. E Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O último ato de Jesus foi libertar uma alma e salvar aquele homem. O último ato de Jesus. Então, é por acaso esse versículo aqui? E também Sangar libertou Israel. É por acaso isso aqui, irmão? Não. Todo o propósito de Deus é libertar e salvar. Quando Jó estava ali à frente, sabe que Jó clamou? Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará ao meu favor. Pesquise aí, o que é Redentor? Pesquisa aí, pastor, o que é Redentor? Redentor é o que, irmão? Está lendo? Vai lá, pastor, que vai falar lá. Vai lá para ela. Acho que tem aqui, né? Redentor é Salvador. Qual que é o propósito de Deus? Sempre vai ser o quê? Salvar e libertar. Guarda isso, irmão. Todo o propósito de Deus será a libertação e a salvação. É o propósito de Deus nas nossas vidas. Guarda isso aí. Olha o que Paulo diz. Romanos 1,16, o maior apóstolo da Bíblia, vai dizer assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus. É o quê? O Evangelho é o quê? É a palavra. Diga o Evangelho. É a palavra do Senhor. Não me envergonho do Evangelho. Quer dizer, não me envergonho da Bíblia, não me envergonho da palavra de Cristo. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e depois o grego. Está vendo que até a palavra, qual que é o propósito da palavra? Salvação. Paulo está dizendo, a palavra, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Até a Bíblia, o foco da Bíblia é salvar, é libertar as pessoas. Quando Deus levantava o juiz, era para quê? O que aquele juiz tinha que fazer? Qual que era o propósito do juiz? Libertar. Qual que é o seu propósito? Libertar a sua família, libertar a sua casa. É através de você ser um exemplo para as pessoas também querer essa libertação que vem através de Jesus Cristo. Amém, gente? Então vocês têm que guardar isso aí. Quem entendeu diz amém. Amém. Vamos ver aqui. Irmãos, quero fazer uma pergunta. Nessa leitura que nós fizemos aqui, Sangar, qual é a tribo dele? Está escrito aí qual que é a tribo de Sangar? Sangar é o único juiz, não tem tribo. E agora, hein? Será que Deus errou a escolha de Sangar? Deus erra? Sabe o que isso nos ensina? Que Deus pega aquele que não é e transforma nele que é. O que Paulo diz? Deus pega as coisas fracas e loucas deste mundo para confundir os sábios. Você era pequeno, mas Deus te fez grande. Você não era nada, mas Deus fez alguma coisa. Amém? Olha aqui. Filisteus, né? A primeira vez que os filisteus aparecem como inimigo de Israel. Quem que era o inimigo do povo aí? Antes dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu quantos homens? 600. Dos filisteus. Então é o primeiro texto da Bíblia que coloca os filisteus como povo inimigo de Deus. Primeiro texto da Bíblia que os filisteus é um povo inimigo de Deus. Depois esse povo só vai aparecer, sabe quando? Só lá em Sansão, que esse povo vai voltar a aparecer de novo. Amém? Então aqui, ó, a questão do ferrão, né? É a média de 2,5 metros e não foi a única arma estranha usada pelos juízes. Porque qual que é outra arma estranha que eu falei aqui? A guilhada de boi foi Sangar. Qual foi o outro juiz que eu falei que usou uma arma estranha? Que não era para isso? Qual foi a arma que Sansão usou? Por que você não fala em livro? É mesmo? Você está entendendo? Não está entendendo nada também, né? Usou uma queixada de jumento. Depois vocês pesquisam aí, dá um Google aí. O que é queixada de jumento? Queixada de jumento é para usar na guerra? Deus usou uma arma que não era para isso, não era para aquilo, mas Deus usou para a sua obra e para a sua libertação. Então aquilo que não é para ser usado, Deus transforma no que é. Guarda isso aí, irmão. Você não era para ser de Deus, mas Deus te escolheu para ser dele. Glória a
É forte ou não é isso aí, irmãos? Vocês aprenderam muito com Sangar hoje, amém? Queixada de boi 1.000 homens. Quem matou mais? Sansão ou Sangar? Qual é maior, 1.000 homens ou 600?